Oi, pessoal, e mais um episódio de Saúde em Rede para contar uma história, hoje um pouco diferente. Convidei uma pessoa que, além da parte técnica, eu admiro já há muito tempo, estamos nos conhecendo hoje, mas já acompanho nas redes sociais e eu admiro muito seu trabalho, porque vejo que você tem uma autenticidade que muitas pessoas pagariam milhões em mentoria para poder ter. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é um profissional que, além da gente admirar as redes sociais, o desenvolvimento digital, a gente admira já, mesmo que online, quem você é, a sua personalidade. Então, eu te convidei porque eu quero conhecer sobre quem é essa pessoa por trás do jaleco. Então, a gente costuma dizer aqui que por trás do jaleco tem sempre uma história, e eu quero hoje contar essa história. Topa? Topo, vamos nessa. Gente, Dr. Gabriel Machado, conta pra gente um pouquinho, só pra gente se atualizar, de quem é você. Tá, vamos lá. Sou Gabriel Machado, biomédico esteta, então fiz biomedicina na UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Não queria trabalhar com estética, tinha horror a essa área. Começa por aí, porque meus pais sempre trabalharam na estética, então eu comecei desde muito novo, com 8 anos de idade, eu ia para congresso, ajudava minha mãe a fazer procedimento estético e tudo. E aí cresci muito achando que isso não era para mim, eu não queria viver esse mundo, viajar o Brasil todo dando aula como meus pais e tudo. Eu falei, não quero. Entrei pra faculdade com isso, não quero fazer estética. E do nada a estética me pegou. E eu me formei biomédico, amo de paixão estética. E hoje eu acho que uma das missões da minha vida e da minha profissão é poder trazer a melhor versão tanto dos meus pacientes quanto dos meus alunos, transformando eles em profissionais de sucesso e que de fato merecem o lugar que eles estão. Esse é um pouquinho de mim, eu tenho um pouco mais de história para contar, mas eu acho, dando uma resumida, é isso aí. Olha, já quero começar com uma super polêmica. Ah, Como você falou, você dá aula também, então você treina novos profissionais. isso. E aí a gente costuma ver que a estética é um mercado grande, mas muita gente pensa que é um mercado saturado, né? Abre muitas portas, mas parece que para muitas pessoas ainda tá com muitas fechaduras. Sim. Por que que você acha que muitas pessoas não conseguem, assim, engatar, não conseguem fazer dar certo? Eu acho que tem alguns fatores para isso. Primeiro, é o posicionamento da pessoa hoje, tanto digital quanto dela na própria profissão. Então, acho que tem muita gente ainda que não acredita no seu próprio potencial e tem muito professor que não traz isso do profissional. Então, às vezes, as pessoas têm muito medo de começar ou elas acham que é muito difícil de começar. Por isso que eu acho importante, às vezes, compartilhar algumas histórias de quem conseguiu chegar lá, de quem conseguiu começar, já tem alguma certa relevância dentro do mercado para poder ajudar essas pessoas. Então, eu acho que tem muito disso, desse medo também. E outra coisa, eu acho que falta planejamento. E, na verdade, eu acho que o problema hoje da estética, do profissional de estética, é que ele não tem muita noção de planejamento, de administração, de como é que eu faço uma gestão de clínica, como é que eu tenho que investir em marketing. Foca-se tanto na parte técnica que se esquece o restante para você ser um Sim. profissional da área da saúde. Então, eu vejo muito profissional, por exemplo, competindo por preço. Você fala que a gente escuta que o mercado está saturado. Por mais que pareça isso um ponto negativo, porque tem muita gente fazendo estética e tem muitas profissões fazendo estética, gente, isso é maravilhoso porque popularizou a estética. Quando eu comecei, estética era só pra gente que tinha muito dinheiro, era pra gente que não tinha muito o que fazer e se cuidava com estética como uma forma de mimo. Hoje em dia, não, qualquer um faz estética. Eu tinha uma clínica numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, abri com meu sócio a minha primeira clínica com ele numa comunidade, e, cara, as pessoas vinham com bolos de dinheiro, ficavam 6 meses economizando para poder fazer uma harmonização facial, fazer um botox. Então, começou a popularizar isso. Isso é muito bom. E você ter diferentes preços profissionais que atendem públicos diferentes é incrível, porque deixa mais acessível a estética para as pessoas. Sim. O problema é que os profissionais não estão sabendo se posicionar. Eles não se planejam nem com qual tipo de público eles querem atender. Sabe? O lugar que eu vou abrir minha clínica, qual é o público que está ao redor, quem são meus concorrentes, como é que eu posso fazer um planejamento. E a gente da área da saúde não é treinado para isso. Uhum. Eu entrei nessa por conta do Sebrae. Foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Foi uma virada de chave muito grande para mim. Foi fazer os cursos do Sebrae de empreendedorismo, Empretec, saber como é que faz um plano de negócio, entender um pouquinho mais da estrutura do negócio para eu saber me posicionar de forma mais assertiva. Então, eu acho que falta também um pouco desse Uhum. planejamento dos profissionais. É, e como você falou, eu vejo que hoje a estética, ela de fato está sendo respeitada como parte da saúde e Exato. não algo à parte, né? Mas essa saturação, em algum momento, a pessoa vai desbarrar de alguma forma, como você Sim. falou. Que tipo de situações esse profissional que ele quer se planejar, ele vai fazer diferente?
Que tipo de situações ele vai esbarrar nesse mercado que tá gigantesco de competitividade? Principalmente com problema de preço, porque hoje a gente tem, por exemplo, muitas franquias de estética que têm preços muito baixos, porque dá para se entender, e tem muita gente que fala assim: ah, não tem como a franquia ganhar dinheiro com isso. As compras que elas fazem de material são gigantescas, então elas têm um preço muito mais competitivo do que a gente que trabalha, que é dono de uma clínica e não de uma grande franquia, né? Por volume de venda. Então, normalmente, esses profissionais, dentro da clínica deles, de onde eles estão, eles vão esbarrar principalmente com relação à competição de preço. Isso a gente vê muito, por exemplo, no Instagram. A gente faz o marketing, aí chega, paga tráfego pago, faz o tráfego, a coisa toda, aí chega uma penca de lead. Primeira pergunta, quanto custa? Quanto é? Qual valor? Valor. Sabe? Parece que é tudo só uma máquina de valor. Então, é preço, preço, preço o tempo todo. E, na verdade, a pessoa não dá o valor para o serviço. E, às vezes, o profissional cai nessa. Quando ele esbarra nessa, ao invés dele pensar, bom, eu não vendo preço, eu não vendo seringa, eu não vendo um botox, eu não vendo um ml de ácido hialurônico. Quem vende ml de ácido hialurônico é a empresa que está me vendendo a seringa de ácido hialurônico. Eu vendo a realização de um sonho, eu vendo, sabe, o desejo seu, eu vendo te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesmo, o que você quer daqui para frente. É o valor do nosso serviço. E os profissionais, eles não entendem, às vezes, o valor que eles têm dentro do mercado de estética. Sim, mas eu acredito que em algum momento você já tenha passado por isso também. Eu acho que é isso que a gente precisa desvendar um pouco, como que você chegou nessa visão que você tem hoje. E aí eu queria te fazer um convite, assim, hoje você tem uma rede social grande, bem reconhecida, mais de 40 mil seguidores, mas nem sempre foi assim. Não. Então eu queria que você contasse pra gente quem era o Gabriel de zero seguidores, zero reputação, zero nada. Era um Gabriel que tinha um sonho de conseguir inspirar pessoas dentro da área. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre gostei de lidar com o público, eu sempre gostei de dar aula, de lecionar, sabe? De ensinar. Desde a escola, quando eu tinha uma matéria que eu gostava muito, meus amigos tinham dificuldade, eu falava, peraí, vamos montar um grupo de estudo, deixa eu ensinar para vocês. Eu tentava tornar a coisa mais fácil. Eu sempre gostei dessa parte de dar aula mesmo. Então, eu, quando eu comecei, foi muito legal, porque quando eu entrei no mercado de estética, tinha pouco professor que era homem. E eu entrei para ser professor da área. E na época a gente não trabalhava muito com injetável, o biomédico estava começando a trabalhar com injetável. Eu sou bem kakura da estética. Então eu comecei que tudo era mato. Então não tinha muito injetável, a gente trabalhava muito com equipamento. Era eletroterapia. Então eu era professor de pós-graduação para eletroterapia. Eu comecei aí. Só que era eu com zero seguidores, novinho, 20 e poucos anos. E a galera de 50 anos, 40 anos, que publicava livro e fazia artigo e não sei o quê, e era só o professor universitário e eram as referências da área. Eu falei assim, gente, quem é o Gabriel na fila do pão? Como é que eu vou fazer para eu conseguir estar lá, para eu ser uma referência ali no mercado da estética? E aí eu pensei, qual deve ser o meu diferencial? O que que eu posso conseguir trazer para esses alunos que esses professores não trazem? Prática clínica. Porque todos eles não tinham clínica. Clínica, trabalhar com estética era uma coisa mais das mulheres. Uhum. Eles ensinavam elas, mas eles não eram donos de clínicas. Eles eram professores universitários. Eu falei, bom, vou abrir uma clínica, vou pegar bastante prática enquanto eu sou professor, e aí meu diferencial vai ser entregar o que acontece na vida real. Uhum. Então tá, você sabe sobre toxina botulínica, sabe sobre preenchimento, sabe vender? Como é que você valoriza isso? Como é que você conversa isso com o seu paciente? Se der alguma intercorrência, como é que você resolve? Esse manejo que você tem, quando o paciente volta e fala assim, não gostei, como é que você fala? Sabe, como é que você convence? Isso que não tinha dentro da universidade. Eu Uhum. falei, esse vai ser meu diferencial. Então eu acho que o Gabriel com zero seguidores era um sonhador. Eu sabia que se eu estudasse, eu conseguia ter o conhecimento técnico, mas eu precisava ter algo mais abstrato, algo de diferencial que realmente encantasse as pessoas e motivasse elas ou inspirasse elas. E quando você sentiu que começou a dar certo esse lance do digital, assim, caramba, agora eu tô indo. Eu vou te dizer que até hoje a gente não tem essa certeza de que está dando certo, né? Então, assim, Então esse é o caminho. esse é o caminho. Então a gente nunca acha que conseguiu. E é muito engraçado, porque às vezes eu estou em congresso e todas as pessoas viram, eu quero tirar uma foto com você, nossa, meu sonho é fazer um curso com você, eu te sigo no Instagram há muito tempo, sempre quis te conhecer. Recebi uma mensagem esses dias no direct que vai ter um evento em novembro desse ano, que eu vou ser palestrante. A menina me mandou, olha, eu estou muito ansiosa para que novembro chegue, porque eu vou te conhecer pessoalmente, estou indo para o congresso só para assistir a sua palestra. E você fica assim, gente, olha o tamanho disso. Uhum, Sabe? É inacreditável que a gente consegue chegar lá, assim. uhum. E isso é muito legal, isso é muito novo, mas eu sei que teve um ponto dentro da minha rede social
que deu uma guinada um pouco maior, que foi quando viralizou um vídeo meu sobre a harmonização peniana, e ele saiu no canal do Felipe Neto. E o Felipe Neto, ele comentou, fez um react e tal, sobre a harmonização peniana, e aí ele botava o videozinho e era eu falando de por que harmonizar o pênis. E aí faziam brincadeira, né, chacota, não sei o quê. Eu lembro que eu tava viajando, eu tava voltando de alguma cidade que eu tava dando aula, eu pousei no Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, quando eu liguei meu celular, era vrá, 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 notificação, notificação. O Alan, que é meu gestor de marketing, me ligando direto, falando, Gabriel, você viu? Você saiu no Felipe Neto, não sei o quê. E aí, a partir daí, eu acho que deu uma viralizada legal. E aí, eu comecei a ganhar mais seguidores e tudo. E a gente começou a ser melhor no digital também. Legal, então assim, mas no momento você ficou com aquele medo, meu Deus, falei alguma besteira. Na hora! Aí você pensa assim, meu Deus, eu vou falar de estética íntima, eu queria, né, mostrar que é um assunto sério, sem tabu, e já estão falando. Era assim, eles faziam desenhos de um pênis com o queixo do Fred Nicásio, assim, dizendo a harmonização peniana é isso, é você botar um queixão, botar um mandibulão no pênis. Você fala, gente, não é nada disso, sabe? E era motivo mais de chacota, brincadeira. É legal isso, porque quebra um pouco de tabu sobre o tema, mas a gente tem que falar sério sobre isso. Então eu fiquei com medo de virar palhaço e Uhum, não biomédico, sabe? Ficar aquela linha sim. tênue assim de, meu Deus, como é que eu me posiciono a partir de agora? Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, meu gestor de marketing é maravilhoso, me ajuda a beça. Tem gente que me poda, porque nem tudo a gente pode, né, falar e tudo. Então, funcionou. É uma coisa curiosa que eu queria falar disso. Trouxe primeiro que você pensou nessa vida real desse profissional e hoje nas situações que geram ali o entretenimento, mas tem profissionais que ficam com medo assim de expor a vida e ficam com medo de se desvalorizar, sentir, meu Deus, não tá sendo sério. Qual é a linha tênue ali que você vê assim, em isso aqui eu posso expor, isso aqui eu não posso? Você tem algo que você não expõe, que você vive também no off, ou não, você hoje não liga pra isso? Eu já liguei muito mais, hoje eu não ligo tanto, mas sempre tem coisas que a gente vive no off, assim. Principalmente porque a gente sabe que tem pessoas muito maldosas na internet também, e que só querem palco, e só querem falar mal. Uhum, Então, às vezes, algum deslize, e hoje em dia, ainda mais quando você é meio que uma figura pública ou alguém que tem seguidor, que as pessoas te reconhecem, você tem uma certa responsabilidade social também nas coisas que você vai falar, as coisas que você vai sim. postar. Então, tem coisas que eu não mostro e eu não tenho uma rede privada. Eu sou eu ali, mas o que eu não mostro não é nada sério, é só porque às vezes eu quero mais Intimidade. intimidade, exatamente, ter meu tempo ali, meus amigos, minha família, meu marido, sabe? Tem coisas que não precisa de tanta exposição. Assim, eu acho muito isso, mas eu sou muito eu mesmo nas redes sociais, eu não consigo diferenciar. Por isso que eu acho que eu já liguei mais, hoje eu não ligo tanto. Hoje eu Uhum. falo mesmo muita coisa, mas eu presto mais atenção em como eu vou falar. Então, eu sou muito real, verdadeiro, mas eu tenho que dar uma calculada da forma como eu vou falar, porque eu tenho medo de ser mal interpretado. Sim. E tem muitas coisas que infelizmente têm um preconceito. Por exemplo, hoje você vive um relacionamento homoafetivo e você fala sobre isso naturalmente com abertura. Em algum momento você já teve o medo, tipo assim, caramba, será que isso aqui vai tirar uma oportunidade de mim? Ou você falou, ah, dane-se, estou disposto. Muito. E vou te contar então uma coisa que nunca ninguém me perguntou e nunca eu contei em lugar nenhum. E vai ser agora, então. Dentro da estética, quando eu comecei, eu sou um homem bissexual. Então, sempre namorei meninas, fui noivo de uma menina. E na época que eu comecei na área da estética, eu tinha um relacionamento com uma mulher e pagava de héterozão dentro do mercado de estética. Tanto é que uma das minhas grandes amigas, uma das minhas melhores amigas que trabalha comigo hoje também, as pessoas achavam que a gente era um casal. E hoje ela é casada com uma mulher, eu sou casado com um homem, e eles achavam que a gente era um Uhum. casal. Então, por muito tempo, quanto mais eu experimentava a minha sexualidade, quanto mais eu estava aberto dentro de mim para a minha sexualidade, eu tinha muito medo disso ser mal visto dentro do mercado da estética. De eu sofrer muito preconceito, de eu perder paciente, de eu perder aula. E eu fiquei durante muito tempo muito mal com isso. Bastante terapia depois, é lógico, porque não dá, né? Bastante terapia depois, você começa a entender que vale mais a pena a sua felicidade do que a opinião do outro. Uhum. E eu sempre penso o seguinte: eu posso perder seguidor, eu posso perder gente que gosta de mim, que me admira, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar por outro lado. E eu Sim. acho que o principal eu tenho certeza que não sou só eu que devo estar Uhum. passando por isso. Era o que eu Sim. pensava na hora. E aí eu penso assim, se eu conseguir chegar em algum lugar que eu posso mostrar
quem eu sou, falar abertamente da minha sexualidade e talvez isso fazer as outras pessoas que ainda estão ali no armário, ainda estão trancadas, que têm medo de se expor para não perder profissão, elas olharem e falar assim: caramba, eu me sinto representado ali. Se ele consegue, se ele pode falar sobre isso, eu também posso falar sobre isso. Eu Exatamente. acho isso fenomenal. Mas eu vou te dizer que eu precisei primeiro chegar lá para depois abrir minha sexualidade. Porque eu tinha medo dessa minha sexualidade não me deixar chegar lá. Uhum. Sabe? Então, primeiro eu precisei conquistar esse espaço, o que foi muito duro, foi muito penoso, sofri a beça, mas hoje eu posso ser quem eu sou, falo abertamente da minha sexualidade. Meu marido me acompanha para tudo quanto é lugar, minhas amigas, pacientes, todo mundo adora. E tem muita gente que me procura na clínica por saber que a gente tem uma clínica com Sim. diversidade, por saber que a gente sabe acolher. Então, a gente tem um projeto social para pessoas trans. Então, a gente sabe que o público trans é um público que às vezes não procura muito uma clínica de estética porque não sabe ser bem tratado numa clínica de Uhum. estética. Então, a gente tem toda a empatia, a gente consegue conversar com as pessoas de forma humana, assim, olhando realmente quem elas são. E eu acho isso muito legal. Então, teve um momento em que eu achei que fosse Sim. me dar problema, mas hoje eu falo abertamente, sem problema É nenhum. uma coisa que a gente até conversa bastante aqui nos outros episódios, que a gente sente que o marketing hoje, o posicionamento, a gente tá meio que vivendo uma era de clones, né? De moldes. Você tem que ter aquela estética clean, sofisticada, branco, dourado. Você tem que se encaixar naquele formato ali. E dentro disso, você entra ali na rede social, você passa rapidamente, você vê 1000 pessoas iguais, né? Como que nesse meio do caminho a gente consegue de fato diluir ali a nossa personalidade, mas sem causar também um super choque térmico, ser o diferentão, sabe? É, eu acho que a mídia social tem que ter a personalidade da pessoa. Por isso que eu acho que não dá muito pra separar, e é a minha opinião só. Eu acho que não dá muito pra separar o Gabriel profissional do Gabriel pessoal, porque as pessoas se conectam com pessoas e não Uhum. só com resultados, não só com profissionais. Então a gente também, quando vai fazer um planejamento para Instagram, para as mídias sociais, de posts, a gente tenta sempre colocar alguma coisa pessoal também. Se eu tô em férias, se eu tô numa viagem, eu gosto de expor isso, eu gosto de mostrar isso também, para as pessoas verem que eu vivo, que eu sou um ser humano também, que eu choro, Uhum. que eu tenho problemas, que eu entro em depressão, que eu faço terapia e que depois tá tudo bem, que eu tenho amigas e fica maravilhoso, que eu vou pra praia, ando com os cachorros, sabe? As pessoas têm que ter noção de quem é o Gabriel mesmo para se conectarem. Sim. Então eu acho que as pessoas têm que escapar um pouco dessa coisa muito formatada, até porque dentro da harmonização facial, não sei se vocês do lado daí percebem como nós profissionais percebemos, mas quando a harmonização facial começou, as pessoas ficavam todas com a mesma cara. Sim. Era tudo muito igual. E depois veio uma era de desarmonização facial. Todo mundo removendo tudo que fez, buscando a naturalidade. Então hoje a gente está na era do natural beauty, do quiet beauty. E isso é ter a sua personalidade. É você não ser mais um. E o profissional tem que se diferenciar também. Ele tem que mostrar que ele não é só mais um, porque aí ele vai se conectar com esse público e vai conseguir até mais clientes também, porque as pessoas elas gostam de se conectar com seres humanos, com pessoas, e não com Mas profissionais. você vê, assim, alunos na prática que chegam, eu vejo muitos profissionais que a gente conhece, assim, viu alguém fazendo uma coisa que dá certo, quer Faz fazer. também, é isso aí. Viu cobrando um valor diferente, quero cobrar. Como que essas pessoas, assim, se perdem? Você fala: "Opa, isso aqui", você fala para um aluno assim: "Isso aqui acho que não é teu perfil, por que que você não tenta ir para esse lado aqui?" A gente fala, principalmente nos cursos, porque a gente aborda muito técnica de marketing também, por exemplo, o curso de estética íntima. Muitos alunos ficam assim, tá, Gabriel, quero aprender, quero fazer. Mas como é que eu divulgo isso? Como é Uhum. que eu falo de estética íntima para o paciente sem ficar uma coisa piegas ou pornográfica ou palhaça? Como é que a gente fala sobre isso? E cada um tem um perfil. Tem gente que é engraçada, tem gente que é mais séria, então tem gente que é mais comedida, tem gente que precisa falar mais com termos científicos. E aí, dentro dos cursos, a gente vai identificando como é que é o perfil da pessoa e a gente dá uns toques. Fala, olha, esse tipo de conteúdo é legal fazer, mas também funciona um tipo mais Uhum. sério, também funciona esse daqui. E aí, acha o seu, o que é melhor pra você. Porque você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo nesse sentido. Então, não adianta você tentar fazer um tipo de marketing que seja diferente do seu perfil. Sim, Não vai conectar, porque não tem verdade naquilo. Então, a exato. pessoa tem que saber achar o seu caminho, a sua forma de comunicar, e a gente, como professor, tem que identificar isso na pessoa também e saber orientar. E às vezes a gente fica refém muito mais dos outros que os outros profissionais, o que os outros colegas vão pensar, do que de fato se vai dar certo
Ou não, né? E as pessoas têm mania de sempre de olhar a rede do vizinho, né? E achar sempre que o vizinho tá melhor, mas elas esquecem que as mídias sociais também são uma vitrine. Uhum. Então as pessoas só postam ali o que elas querem postar. E às vezes elas nem estão aquilo tudo, às vezes nem tá cheio de paciente, é tudo um grande engodo, é tudo uma grande estratégia de marketing, e a outra Sim. pessoa tá entrando em depressão porque acha que não conseguiu aquilo. Eu acho que a pessoa tem que olhar mais para si, sabe? Ver o seu trabalho, pensa na sua rede social como uma extensão de você, da sua personalidade, do seu trabalho, do seu público, investe em tráfego pago, se divulga, mas sem olhar para os outros. Olhar para os outros para você pegar uma trend ou para você saber qual é o tema do momento. Vai estar todo mundo falando sobre monjar o face, porque tá na caneta emagrecedora. Tá todo mundo falando sobre terapia de colágeno, sobre estética íntima. Vou falar também para mostrar que eu tô dentro do assunto, para mostrar que eu tô ligado, que eu tô atualizado. Isso é importante, mas sem perder a sua essência. Nada de ficar se comparando. Ai, fulana tem mais seguidor, ai, Sim. fulana teve mais curtida, teve mais comentário. Aí você surta, não tem como. Eu tava até falando pra uma colega essa semana, né, que eu conheço 2 pessoas que são concorrentes. E aí ela trouxe assim pra mim: "Caramba, mas a fulana, pô, todo dia ela tá lá com o paciente, todo dia, cara, a agenda dela, a minha não". Eu falei, e eu conheço a outra pessoa, assim, zero paciente. E eu falei assim: "Cara, nem tudo que você vê é real". E tá tudo bem também, porque às vezes a gente precisa também fazer algo mais lúdico pra chamar a atenção de outras pessoas, né, o que não dá é pra gente se limitar. E aí eu quero linkar numa outra polêmica aqui pra você, que além desses preconceitos, tem a nossa necessidade de expandir financeiramente para todo Sim, mundo. sim. E aí a gente entrou nessa moda do high ticket. Uhum. Todo mundo quer paciente high ticket, todo mundo quer cobrar mais, só que quanto mais a gente cobra, mais perto a gente chega de pessoas com potencial de alto aquisitivo. Você sente que esse público ele é mais tradicional e é mais difícil de se penetrar assim com essa diversidade ou não? Acho que sim, acho sim. A não ser que você já pegue esse público high ticket dentro da sua diversidade. Então, hoje, se a gente pensa, por exemplo, muitos casais gays, homens que não têm filhos e se cuidam muito, têm dinheiro para ser high ticket. Então, a gente vê bastante isso aqui no Rio de Janeiro, clínicas da Zona Sul, a gente vê bastante isso. Tá tendo muito no Brasil também um turismo estético. Então, as pessoas montando clínicas para atender gringo. Então, fazer só procedimento em dólar, em euro. Isso aqui no Rio, a galera vem para passar porque é um point LGBT, e aí aproveita, faz o procedimento, faz um aumento peniano, faz alguma coisa ali e também curte o Rio de Janeiro. Então, tem esse pessoal, mas dentro da diversidade, dentro da nossa comunidade. Fora dela, o pessoal é mais tradicional, sim. Porque normalmente, quem tem mais dinheiro assim para gastar também, já veio de uma história, e já tem uma certa idade, que já vem com bastante bagagem, até bastante bagagem preconceituosa também, que é difícil a gente mudar. E o pessoal que está chegando com cabeça nova, talvez não tenha ainda esse poder aquisitivo todo, a não ser que seja uma pessoa com privilégios, que já vem de uma família, que já tem grana, não sei o quê. Mas fora isso, é um pessoal, como é mais velho esse povo high ticket, é mais difícil a gente ingressar. Mas não é impossível. Uhum, Eu acho que tem muito da empatia que a gente tem, porque o que a gente vê também é que esse pessoal high ticket precisa falar. uhum. Precisa hablar, precisa desabafar. E às vezes está lá, não é pela toxina, é Sim. para contar todo o histórico, a briga de família. Nossa, o que eu sei de fofoca é um negócio maravilhoso. E você vê que às vezes a pessoa vai lá para isso e ela precisa se sentir acolhida. Então, eu acho que uma coisa legal de você pegar o high ticket é você investir na experiência do cliente. E a experiência não é só a coisa do Instagram, não é Uhum. só o café caro, não é só a xícara dourada, não sei o quê. É a empatia, é o paciente chegar lá e ele ser ouvido. Porque às vezes ele não tá lá só pro procedimento, ele tá lá porque ele precisa conversar ou desabafar com Uhum. alguém, e aí faz isso com a gente. É, não adianta a gente ter tudo instagramável e na ponta não ter um profissional que vai de Exatamente. fato acolher, né. Mas assim, uma coisa legal que eu gostei de você falando, é que muitas pessoas elas não enxergam que pequenas possibilidades podem virar grandes oportunidades. Elas querem tanto se encaixar no tradicional e não vê isso que você falou, às vezes você pode montar um negócio para uma pessoa de fora, ou para um público muito nichado que a gente tem muito aquele preconceito: "Ah, esse público não compra, esse público não tem gente para pagar", e aí vai se limitando, Vai né. se limitando, Mas exatamente. assim, dentro de tudo isso, já teve também o lado oposto, algum lado que você passou por uma situação de desrespeito, algo que você teve que se impor? Tem alguma história, assim, que você poderia contar pra gente? Já, mas não por conta de sexualidade, eu acho, ou algo assim, mas a gente tem alguns
pacientes que querem cantar de galo em cima da gente, e foi muito por conta de idade. Então, como eu comecei muito novo, Uhum. teve um paciente que a gente fez toxina botulínica nele, e lá eu faço toxina botulínica full face, então a gente não faz só terço superior, e eu desci também para fazer um queixinho, porque ele tinha o que a gente chama de queixo celulítico. Ele sempre contraía muito o queixo, ficava cheio de preguinha. Falei, vamos botar um pouquinho de botox no queixo e tal. Botamos. Isso foi de manhã. E aí, ele, policial, hétero, a Uhum. coisa toda, e eu novinho, ele muito mais velho que eu, pá. Testando seu réu primário. Pronto. Aí fizemos a toxina, chegou no fim da tarde, eu não tava mais na clínica, tinha acabado meu horário, e aí a secretária ligou. Ela falou, Gabriel, vem pra cá agora, que esse cara tá gritando no telefone, tá ameaçando vir pra cá quebrar tudo. Eu falei, gente, quebrar tudo? Como assim quebrar tudo? Corri pra clínica, ele já tinha chegado. Imagina, o policial chegou cheio de banca e gritando com todo mundo, porque eu vou destruir isso daqui, isso daqui. Eu, calma, o que aconteceu? Aí ele, porque você injetou alguma coisa no meu queixo, foi preenchimento, foi MMA, não sei o quê, porque tá inchado. Eu falei, não, foi botox, foi tudo que eu fiz no seu rosto, é porque pegou um vasinho, tá inchado. Você fez, tem nem 4 horas que você acabou de fazer o procedimento. Aí ele, porque não pegou nada do botox? Eu falei, você assinou um termo de que leva 15 dias pra chegar no resultado final. A gente tem 4 horas que fez o procedimento. Que isso? Ele, não, porque é impossível, eu vou quebrar esse negócio todo. E aí, você começa a dar aquela murchada porque ele quer cantar de galo. Uhum. Naquele momento, eu respirei fundo, eu falei assim, eu não posso deixar ele crescer em cima de mim. Aí eu virei pra ele e falei assim, o que que você quer? É o teu dinheiro de volta que você quer? Toma, toma, eu te dou o dobro, some daqui. Porque você é uma pessoa que eu faço questão de nunca mais atender. Sabe por quê? Porque você não presta, você é um ser humano horrível. Você vem aqui cantando de galo, dizendo que é isso, que é aquilo, todo machão, não sei o que lá, e tá aí reclamando por causa de um pontinho no queixo. Ah, para de mimimi e sai agora da minha clínica. E o cara botou o rabo entre as pernas e foi-se embora. E aí ficou a clínica toda me olhando. Quando o cara saiu, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu nunca mais quero passar por isso, que horrível e tudo. Mas funcionou. Ai, muito bom, adorei. Gabriel, a gente falou sobre alguns assuntos diferentes. E uma coisa legal que eu vejo em você, até no seu posicionamento, é que você fala de estética corporal, facial e íntima. E hoje a gente tem aí as soluções milagrosas dos gurus que a gente tem que ser nichado, né? Quase como se você tivesse que ser monoproduto. Você só pode prestar um serviço a sua vida inteira, todos os dias. E você não segue isso. Como que você consegue construir autoridade em coisas diferentes simultaneamente e não seguir essa tendência, ou você pretende em algum momento, de fato, fazer só uma coisa ou não? De jeito nenhum, eu tenho pavor a ser monocromático, assim, sabe? Ser só monoprofissional. Como eu te falei, eu tô no mercado de estética já há bastante tempo, tem mais de 16 anos que eu atuo nessa área. Então, o que que eu vejo acontecer muito? Tem muita coisa que chega no momento e é hypado naquele momento e depois some. E Uhum, outra coisa entra e depois some. E assim vai. Então, minha preocupação sempre foi, eu não quero ficar conhecido por uma coisa só, e quando essa coisa só baixar, sair da crista da onda, eu sumi. E as pessoas não me procurarem para fazer mais nada. Então, quando eu comecei na estética, não quando eu comecei, mas um pouquinho depois, lá para 2014, 2015, eu era referência de criolipólise no Brasil. As primeiras máquinas de crio tinham chegado, eu fui um dos primeiros profissionais a trabalhar com criolipólise, rodava o Brasil inteiro dando aula de criolipólise. Nossa, só criolipólise. E aí a criolipólise começou a baixar, e aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? As pessoas começaram a parar de me procurar na clínica por causa disso, e aí era só criolipólise. Eu falei, não dá para eu falar só sobre uma coisa, porque isso tá diminuindo, eu tenho que saber falar de outras coisas. Entrei muito nos injetáveis, virei referência à harmonização facial. E aí enche de gente para harmonização facial. Opa, vamos mudar, harmonização corporal. Enche de gente para harmonização corporal, bora para estética íntima. E a gente acaba chegando à conclusão de que se eu trabalho com tudo, eu tenho que falar de tudo. Eu sim. entendo, e é uma briga enorme que a gente tem com o tráfego pago. É uma briga enorme que a gente tem com todo mundo que assessora a gente no marketing, porque todos vêm com essa ideia de que a gente tem que ser nichado. Ah, e se alguém vai procurar sobre estética íntima no Rio de Janeiro e teu nome aparece lá, ele tem que clicar no teu perfil do Instagram e tem que estar cheio de resultado, tem que estar você só falando sobre aquilo, não sei o quê. Mas aí eu viro um monoproduto. E aí, quando começa a encher de gente falando de estética íntima, ninguém mais me procura. Ou então a pessoa quer faz estética íntima, mas ela quer fazer fio de PDO, ela não pensa em mim. Ela Uhum, não vai lembrar do Gabriel para isso também. Então, é uma coisa que eu e o meu gestor de marketing a gente planeja bastante sobre esses posts que a gente faz, eles serem um pouco de cada tema. Porque eu uhum. preciso mostrar para as pessoas que eu consigo trabalhar com tudo. E tem muita gente que fala assim, quem faz tudo não faz nada. Mentira, faz sim, faz tudo, porque a gente tem equipe, a gente é uma equipe multiprofissional. O que eu não sou bom e eu não consigo fazer, o que eu não gosto de fazer, eu tenho alguém lá que é super especializado, maravilhoso, que é referência.
que faz. Então a gente precisa falar sobre tudo porque o nosso paciente ele é um só. Então Sim. a pessoa que eu já vi muito paciente meu, acontece muito, que vem fazer harmonização peniana, agora tá fazendo um full face. Então começou com pinto, fez um botox, fez fio, preenchimento, estimulador, tá maravilhoso. A gente Sim. brinca, eu harmonizo da cara ao cu. Então a gente vai a coisa toda da paciente. E é importante ela perceber que a gente é multifacetado, até porque amplia o nosso leque de possibilidade. Eu acho que o nicho, hoje, pensando em aumentar a lucratividade, em você fazer mais dinheiro, não deve ser pela área, não deve ser pensado pela área, Uhum. mas sim pelo público. Então, uma coisa é você nichar, pensar em fazer só estética íntima. Cara, quando isso sair do hype, você vai sumir. Agora, eu posso pensar em me nichar para a comunidade LGBT. Eu posso me nichar para ser especialista em atendimento de pessoas trans ou pessoas só que são eco-friendly, que se importam com o meio ambiente, porque hoje a gente tem produtos, por exemplo, que não agridem o meio ambiente, toxina botulínica pura, a gente tem bioestimulador que diminui a quantidade de papelão, de isopor que é jogado no meio ambiente. Então, tem pacientes que se importam muito com Sim. isso. E aí a gente consegue nichar para esse tipo de paciente. Mas eu acho que você tem que nichar pelo seu público e Sim. não pelo que você faz. Porque a gente é multifacetado mesmo, a Sim. gente tem que trabalhar com tudo. É, e assim, o profissional da saúde, como todos os outros, a gente tem nossa vaidade também, né? O que eu costumo dizer, minha opinião controversa. O paciente, ele não tá disposto a ouvir você falando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sobre estética íntima. Chega uma hora que fica chato, né? Então, assim, mas botar isso na cabeça das pessoas é difícil, né? E é legal trazer pessoas como você que fazem diferente, têm o resultado, e dá pra conciliar, dá pra mostrar a sua vida pessoal, dá pra mostrar outras áreas, dá pra conciliar, né? Dá, com certeza. Ainda mais porque a gente tem os stories, né? Então, Aham. assim, o feed é muito arrumadinho, é bonitinho e tal, e lá a gente consegue programar, mas é aquilo, você pode falar de qualquer coisa durante o dia. Então, dá pra você, mesmo ao longo do dia, falar de diferentes temas, falar um pouco sobre outras coisas, para as pessoas se conectarem com você como pessoa. Olha, uma outra temática que eu quero que a gente fale, trazendo isso de outros profissionais, até que você falou de ficar refém do preço. Muitas vezes o paciente não entende que para você ser um bom profissional e você prestar um bom serviço é caro, né? É muito dinheiro para você se especializar, para você estudar, para você poder estar viajando, trazendo novidades. Então, como que a gente aborda isso para o paciente para ele entender que você também tem ali um dinheiro que você está investindo, não só ganhando 100%? Esse seu pensamento é o que a gente escuta bastante de outros profissionais também que falam: "Ah, você tem que se valorizar porque realmente são anos de estudo, é quanto você gasta, não sei o quê". Mas eu acho horrível falar isso pro paciente, porque parece estar jogando na cara do paciente. Quem escolheu gastar isso fui eu. Quem Sim. escolheu me especializar nisso fui eu. O paciente não tem nada com isso. Sabe, eu tô falando pra ele: "Olha como eu sou bom, olha o quanto que eu gastei de dinheiro, por isso você tem que dar valor pro meu trabalho". Isso é de um narcisismo pra mim absurdo. Então eu tento pegar tudo que eu investi, esse Hum, conhecimento todo, os congressos que eu vou para fora, as palestras que eu dou para fora, chegar no meu paciente e poder fazer uma avaliação assertiva. É conseguir olhar para o paciente e ter uma escuta ativa. Entender quando ele chega para mim e fala assim: Gabriel, o que me incomoda é meu bigode chinês. É eu tentar mostrar para ele o porquê que o bigode chinês está se formando. Não é só uma questão de preenchimento. Você perde estrutura óssea, os seus ligamentos faciais afrouxam, você começa a ter uma queda facial. Repara que não é só o bigode chinês, é a marionete, é o bulldogzinho que aparece. É você mostrar pelo teu conhecimento, por tudo que você estudou, todo o dinheiro que você gastou para adquirir esse conhecimento, você conseguir convencer o seu paciente, porque você mostra que você sabe o que você sim, está tem fazendo. confiança. Tem confiança. E é isso que o paciente compra. Eu acho horrível quando os profissionais vêm e brigam com o paciente para dizer: pô, mas como assim você não quer pagar minha consulta? Você não sabe o Uhum, quanto que eu gastei para me especializar? Quem escolheu gastar isso foi você. O paciente não tem nada com isso. Você tem sim, que mostrar o valor do seu trabalho de outra forma. Não é sim. jogando na cara os seus privilégios ou o que você conseguiu fazer, quanto você gastou até agora, como é que é a sua jornada. Para de ser só o protagonista da sua própria história, Sim, sabe? Você tem que entender que as outras pessoas são pessoas também, elas têm histórias também. sim. Você tem que mostrar o valor do seu trabalho. Não, é uma coisa que eu sempre digo, se a pessoa diz que só ela é bom, alguma coisa tá Alguma errada, né. coisa errada, exatamente. Mas assim, por outro lado, como a gente falou, tem as promessas, né, tem a galera do charlatanismo que tá vindo ali no tráfego botando R$ 390, até vi que você botou isso ontem lá no Instagram. Como que o paciente ele pode entender hoje o que de fato é uma oportunidade, se tá tendo ali uma campanha, alguma coisa, do que de fato é algo que é um risco pra ele, em questão de preço mesmo? Aí tem algumas formas, eu acho, mas eu acho que, principalmente no Brasil, as pessoas ainda têm um pouco de preguiça de pesquisar mais sobre o profissional. Então, assim,
O que que eu recomendo as pessoas a fazerem? Você viu lá um preço muito barato, aí você olha e fala: esmola é demais, o santo desconfia, deixa eu ver se tá bom". Entra no perfil do profissional, entra nas redes sociais, vê quando é que foi o último post, vê se você se conecta com aquela pessoa, com a forma dela de falar. Entra no Google, entra no Reclame Aqui, coloca o nome da clínica, coloca o nome do profissional, vê se o profissional tem processo na justiça, vê se o profissional é mal falado, tem reclamação, tem queixa, ou se é só coisa boa, vai na avaliação do Google, da clínica, vê se as pessoas avaliam, se falam. Hoje a gente está acostumado com outros serviços a sempre ver isso. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, no Mercado Livre, a gente vai ver os comentários. Você vai comprar uma coisa na Shopee, você vê os comentários, vê se o Sim. pessoal que recebeu gostou, se não gostou. A gente vai muito pela opinião dos outros, de quem já passou por aquela experiência e gostou ou não. E aí você fica, bom, vou fazer ou não. Por que você não faz isso com estética também? Por que Uhum. você não entra atrás dos comentários dela? Aí você vê a pessoa, R$ 399 um Botox. A pessoa falando que é maravilhosa. Posta uma foto. Nenhum comentário. Ou o comentário é a palminha dela mesma e do marido. Aí você fala assim, gente, quem é que tá validando esse trabalho? É ela se autovalidando? Sabe? Cadê os clientes que falam bem? Então hoje a gente gosta de trabalhar muito com essa prova social, né? Uhum. Do paciente falando como é que foi, gostando do resultado, ele dizendo como ele se sentiu. Isso eu acho que os pacientes eles têm que ir atrás. Não é só o preço, é ver se o profissional é bom também e se ele tem indicação de outras pessoas. Se você conhece ou se você consegue entrar em contato com pessoas que fizeram procedimentos lá com esse profissional também. Porque foi o que você falou, tá cheio de charlatão. E hoje a gente estava num grande congresso que tem de estética do mundo, o INCAS de Paris, eles estavam falando muito sobre a tendência do ano de 2026 na estética. E uma das coisas que a gente vê muito é que os pacientes estão buscando cada vez mais por segurança. Então não é só resultado, não é só preço, é segurança, porque tem dado tanto BO, tem gente, sabe, ficando deformada. A gente Uhum. fica vendo aí, sempre sai notícia de alguma coisa de harmonização, que a pessoa morreu, amputou a perna, foi botado PMMA ao invés de ácido hialurônico, ela foi enganada. Isso dá medo para as pessoas, e tem que ter medo mesmo. Então vai atrás do profissional, não vai só pelo preço, é a sua vida que está ali. Foi o que Uhum. você falou antes, a estética também é saúde, é tratar da sua saúde estética. Você não pode botar seu rosto na mão de qualquer um, você não pode botar sua vulva, seu pênis na mão de qualquer um, seu corpo na mão de qualquer um. E não é só pelo Instagram, porque aquilo é uma grande vitrine. Você tem que ir atrás também dos comentários do que as pessoas falam sobre. Falando disso de procurar, vou contar uma história minha, né? Eu tô no pro A gente estava até falando aqui nos bastidores, eu tô num processo de emagrecimento. E aí do último episódio pra cá eu emagreci quase 20 quilos. E o nosso algoritmo começa a entender que a gente tá nesse processo, né, Uhum. então aparece só isso pra mim. E aí eu tenho visto profissionais com abordagens completamente diferentes, já passei por profissionais diferentes. Faça isso agora, outro, não faça isso agora, espere. Como você falou que também tá nessa onda falando sobre isso, queria que você contasse pra gente um pouquinho como que a pessoa que tá nesse processo de emagrecimento, tem muitas pessoas que me seguem também que estão nesse momento, como que ela pode de fato também pensar na estética dela, se prevenir pra depois ela não começar a sofrer com novas preocupações que ela não Sim, tá tendo hoje? sim. Christian, olha só, uma coisa que eu acho importante a gente começar falando quando a gente fala disso é o seguinte: foi o que você falou. Você vê muitos profissionais falando coisas diferentes, coisas Uhum, opostas. Então a gente está cheio de achismo. E a gente brinca que tem muita gente que fala as coisas baseadas em evidência. uhum. É fontes da minha cabeça, sabe? Ela tira aquilo dela. Meu método. Pronto, meu método. A gente tem que vir no que está publicado, no que tem científico, no que foi feita uma pesquisa grande, um acompanhamento de 6 meses, um ano com aqueles pacientes, ter grupos controle, grupo tratado, para a gente poder ver o que de fato funciona se você está num ambiente controlado, para sair do achismo. Então, como é Uhum, que a gente trabalha hoje esse gerenciamento do envelhecimento para a pessoa que está no emagrecimento rápido? O que a gente tem em literatura é que prevenir é sempre melhor do que remediar. Quando você está nesse processo de emagrecimento rápido, a bioquímica do seu corpo altera um pouco, a bioquímica da sua pele também, mas o que os pacientes mais veem é que como você murcha muito esse coxinho de gordura, essa gordura facial e corporal, sobra pele. Porque normalmente as pessoas entram nessas canetas emagrecedoras já depois dos 30, então o metabolismo já não é igual, às vezes as pessoas são sedentárias, vão começar agora a atividade física. Então, o que a gente diz? Na literatura mostra que existe um processo, um efeito da caneta emagrecedora que os artigos chamam de Ozempic Face, que é quando você emagrece rápido e faz o derretimento facial. Esse fica aquela cara de parece estar doente, o uhum, rosto bem caído. Então, esse Ozempic Face, se a gente deixa para tratar depois que ele aconteceu, você como paciente vai gastar o dobro ou o triplo e eu vou ter que entrar com várias ferramentas para chegar lá.
Se durante o seu processo de emagrecimento, eu, por exemplo, começo um estímulo de colágeno para enquanto sua gordura está diminuindo, a sua pele vem retraindo junto. Se eu começo a fortalecer a ligação que você tem entre o músculo e a pele, entre o osso e a pele, para que você sustente toda a estrutura da sua face enquanto você emagrece, você não vai sentir o Ozempic Face. Você vai emagrecer e ficar lá com o rosto no lugar, continuar se achando bonito, não se preocupando com a aparência. Se esperar derreter, eu também consigo te entregar esse resultado, mas você vai gastar o triplo, vai demorar um pouco mais de tempo. Não é só um Sim. bioestimulador de colágeno que eu vou ter que usar, vou ter que entrar com preenchedor também. Então, hoje, a melhor forma da gente trabalhar é no transemagrecimento. Realmente, começou a emagrecer, já começa a prevenir essa queda. Então, vamos cuidar da estrutura, vamos fazer manutenção de colágeno, manutenção das fibras, manutenção óssea, para que você não tenha essa perda e não tenha queda facial. Se você já emagreceu, já aconteceu, tá tudo bem também. A gente consegue tratar, só que vai demorar mais tempo, você vai gastar um pouco mais. Então, hoje a melhor conduta é: começou a emagrecer, já procura a estética. Porque são 3 pilares que você vai ter que ter pro resto da sua Sim. vida: atividade física, nutrição e estética. Porque não tem uma coisa de cheguei lá, agora eu vou parar. Porque a gente Uhum. continua envelhecendo, a gente Sim. respira, a gente envelhece. Então, é algo que você vai levar pro resto da vida. E quanto mais cedo você começa, menos você gasta, Sim. melhores são os efeitos e você não precisa ir com tanta frequência para uma clínica de estética. Sim. Gostei disso que você falou, porque a gente, enquanto paciente, fica confuso também, né? Cada hora uma pessoa tá falando uma coisa e parece que os profissionais estão duelando pra quem tem mais voz e, no fundo, parece que não tem uma pessoa ali de fato que tá preocupada de mostrar, olha, e é por isso que é indicado pra você e não porque eu estou te falando que é assim, sabe? E uma outra coisa interessante pra gente entrar um pouco em estética íntima, quando a gente fala de emagrecimento, de sobrepeso, tem-se um preconceito, um tabu de que as pessoas com pinto pequeno sempre são as gordinhas, né. Queria que você contasse pra gente um pouco como é o público diverso que chega no seu consultório com as queixas de estética íntima. Realmente é um público bem diverso, assim. Então, normalmente, a gente tem uma diferença muito grande do público dos homens e das mulheres que procuram a gente para estética íntima. A gente vê muito que as mulheres, elas não estão preocupadas com referencial de beleza bem estruturado. Elas estão preocupadas no gerenciamento do envelhecimento. Quando elas me procuram para fazer estética íntima, elas sempre vêm com a queixa de: poxa, agora minha vulva não era mais como era antes. Eu senti que murchou, eu senti que caiu, eu senti que perdeu volume. E ela queria voltar ao que ela era. Os homens não. É a cultura falocêntrica da indústria pornográfica da década de 70 que ele acha que tamanho é documento, que o pênis está totalmente ligado à masculinidade e virilidade dele. Então os homens já chegam falando: eu quero grande e grosso. Quantos centímetros vai aumentar? O quanto que a gente consegue aumentar? E a gente vê que é muito do problema na cabeça dos pacientes. Por quê? Primeira pergunta que eu faço para o paciente quando ele fala que ele quer fazer aumento peniano: falou assim: por quê? Você acha que você é pequeno ou está abaixo da média? Ele fala: ah, com certeza. Eu Uhum. pergunto: quanto que você acha que é a média do tamanho do pênis no Brasil? Eles me respondem 17, 18 centímetros. Fala: amado, onde é que tu tá vendo essa galera toda aí, com essa tromba enorme na sociedade? Porque a média no Brasil é de 12 a 14 centímetros. Aí ele olha e fala: ué, eu tenho 15, então eu tô acima da média. Sim, você tá acima da média. Você vê que é problema psicológico mesmo e vem muito da indústria pornográfica nisso. E muitas vezes tem a ver sim com a estética corporal do paciente. Porque, por exemplo, o pênis é uma estrutura pendular. Parte do corpo do pênis fica para dentro do púbis. Uhum. Quando o púbis acumula muita gordura, essa gordura se projeta e você esconde parte do pênis. Tem pênis que chega a invaginar para dentro da gordura do púbis e do interno de coxa. Então, às vezes, o cara não tem o piro pequeno, Uhum. só que todo o entorno dele está muito maior do que o Uhum. pênis. Então, a gente Sim. faz essa redução também. Então, a gente tem homens que acham que o pênis é fino, que o pênis é pequeno, que tem problema de retração. Saiu um artigo muito legal de psicologia mostrando que 65% dos homens se preocupam com o tamanho do pênis em estado flácido e não ereto. Você tem aquela síndrome do mictório, síndrome do vestiário, do cara não conseguir fazer xixi no mictório, não trocar de roupa no vestiário, porque chega lá, já tá com vergonha, o peru encolhe, ele fala: cara, vão achar que eu sou peru pequeno e tal. Uhum. Em ereção, ele tá super de boa, mas é porque Sim. a gente tem essa retração peniana mesmo. Então a gente faz muito destravamento peniano na clínica. O cara fala: Gabriel, não tem problema com o tamanho dele duro, mas, cara, mole não marca na sunga. Pô, vou Uhum. sair da água ali, tem nada marcando, tô com a mulher beijando ali na night, não sei o quê, ela passa a mão, me dá vergonha e ela já Uhum. desiste na hora. Então a gente faz esse destravamento
deschavamento peniano. O que o paciente tem que entender, e que eu acho que é isso que ele tem que buscar dos profissionais também, é que o profissional tem que ter um olhar holístico da estética íntima. Eu não posso olhar só para o pênis. Eu tenho que olhar para o Uhum. entorno também, porque o entorno faz diferença. Foi o que você falou, se a pessoa tem um pubis muito grande, isso vai influenciar no tamanho do pênis em estado flácido. Então eu tenho que pensar no geral, mas a gente pega um público super diverso. Agora, uma curiosidade que eu acho bacana e que eu falo muito em curso é que as pessoas acham que quem mais procura aumento peniano é o público gay, é o homem gay. E na verdade é o homem hétero. O homem gay não tem muito problema com isso, porque acho que a sexualidade às vezes é tão mais aberta, a gente explora a sexualidade de tantas outras formas, que não tem tanto esse tabu de que a única coisa que vai funcionar, a única coisa que é fonte de prazer pra mim é o pênis. E aí fica com isso na cabeça. Então você vê muito mais homem hétero casado, já com filho, se preocupando com isso nessa altura do campeonato. Então você vê que é muito do psicológico do paciente também. E como que é lidar, assim, pra você, com essa dualidade? De um lado, a virilização, de outro, a mulher que tá buscando muito mais pela autoestima, pra ela se sentir melhor. São opostos, São né? opostos. Como que você maneja essas Eu emoções? viro a chavinha, numa boa. Fiz 8 anos de teatro e me serviu para alguma coisa. É isso. Quando a gente aprendeu que são públicos diferentes, o discurso é diferente. Então, quando eu vou conversar com um cara, eu falo disso, da média do tamanho do pênis, eu falo como é que é isso no mundo, eu falo como é que ele pode explorar de outras formas o prazer, como é que ele pode dar prazer de outras formas, o que que a gente tem hoje de terapias que funcionam, que não funcionam, o que que a gente tem em literatura. Eu começo a falar na linguagem dele. E se ele fala, quero grande e grosso, eu vou falar como é que eu vou fazer pra ficar grande e grosso. E é isso aí, Sim. porque é a tua dor, é a tua queixa. Nas mulheres eu já não abordo nada disso, não tem referencial de beleza, não tem nada. A gente começa a falar de fato do envelhecimento. E como eu atendo o público já há muito tempo, você já dá essa Uhum. pescada de como é que é o tipo do seu paciente para você Você lidar. acredita também que tem um limite, né? Por exemplo, o cara chega lá, eu quero 30 centímetros, assim, como que você vai podando ele pra ele também não virar um vício e ele entender que tem um teto ali? É muito fácil. Para homem é muito fácil. Você põe um pouquinho de medo. Você fala, olha, se botar demais não sobe. Porque não sobe. Eu tive um paciente assim. Eu tenho um paciente hoje que está com 50 ml no pênis. O pau dele tem CPF próprio. Christian, é um negócio de louco, assim. É um membro enorme, não fecha na mão. 50 ml. E ele foi fazendo, e é legal a história dele, porque ele fez, não é por uma questão de problema de tamanho, é uma questão de restante do corpo. Ele é um paciente pós-bariátrico, então ele perdeu muitos quilos, e aí sobrou muita pele. E ele fez todas as cirurgias reparadoras para poder tirar o excesso de pele. Então ele é todo cheio de cicatriz. Uhum. Ninguém vê a cicatriz dele quando ele tira a roupa, porque todo mundo só olha pro pênis, que tem 50 ml de ácido. Ele conseguiu o que ele queria, ele não Uhum. queria que as pessoas vissem ele ou julgassem ele pelas cicatrizes. Ele mudou o foco da atenção pro pênis. Cara, funcionou pra ele, tá sensacional. O problema que ele tem, agora o pênis dele não tava subindo por causa Uhum. do peso. Ele não tinha força muscular para que isso acontecesse. Então eu encaminhei ele para uma fisioterapeuta de assoalho pélvico, para ele começar a fazer exercício para musculatura e agora tá conseguindo voltar a subir esse pênis também com esse novo peso. Então eu começo a falar para o paciente que se começar a botar demais, você vai ter problema. E o problema pior que você pode ter é perder o pau. Amigão, pau só tem um. Tem certeza que você quer perder? Você vai arriscar perder esse pênis? Então é melhor parar por aí. Eu, como profissional, estou dizendo, para por aí. Quer fazer com o outro, faça. Mas vai escutar minha vozinha lá no teu ouvido dizendo, vai perder o pau, vai perder o pau. E aí você dá uma parada e para com... Então a gente sempre avisa que é para a saúde do paciente. Sim. Porque existe um limite. O corpo do pênis do cara, a gente não consegue mudar o tamanho dele. Tanto é que quando eles perguntam assim, quanto que eu consigo aumentar de centímetro? A gente não consegue aumentar o comprimento com ele ereto. Se você ereto tem 17 centímetros, 16, 15, você vai continuar tendo isso. Mas em estado flácido eu consigo tirar a retração. Então eu aumento ele em estado flácido, mas eu engrosso muito no ereto e no flácido também. Então o paciente tem que saber disso, porque eu tenho um limite ali de corpo de Legal. pênis que eu consigo trabalhar. Passou desse limite, você vai inchar, vai comprimir os vasos, as artérias, as veias, vai parar de chegar sangue, você perde a ereção, você começa a necrosar a glande, e aí você vai acabar, no fim das contas, perdendo o pênis. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui também, como você disse, em maioria a gente tem ali homens até casados que têm mulheres, e a gente sabe que o mercado de saúde da mulher hoje ele é mais movimentado, principalmente na estética. Mas os homens eles estão começando a ganhar espaço, né? E aqui a gente tem muitas mulheres também. Que mensagem que a gente poderia passar para as mulheres para que elas também deem espaço para que esses homens possam buscar procedimentos como esse? Para que elas também não banalizem ele querer fazer isso, sabe?
Eu acho que elas têm que ter um pouco mais de empatia nesse sentido, porque da mesma forma que elas lutaram durante muito tempo para não serem banalizadas quando queriam botar um silicone, quando queriam fazer uma lipo, quando queriam botar um glúteo, sabe? Elas também não podem ter esse tabu e ficar sacaneando o homem que quer botar o pênis, porque o que a gente vê é que essa cultura falocêntrica não tá só na cabeça do homem, tá também na cabeça de várias mulheres, e elas brincam com isso, e é uma dor do homem. Então, quando elas começam a sacanear o cara, porque ele tá botando o preenchimento peniano, é falar, ai, precisa, porque não é homem suficiente, porque não sei o quê. E aí o cara dá aquela murchada e ele fica com vergonha de fazer. Isso é um desserviço que elas estão fazendo. Porque também lutaram tanto tempo, tantos anos, pra ter essa independência de fazer o que quiser com o corpo delas. Por que que eles não podem fazer o que querem com o corpo deles também? Então, acho que tem que ter um pouco mais de Sim. empatia delas nesse sentido e esse olhar cuidadoso de entender que é a dor do outro e não dela. E aí eu tenho um caso legal pra te contar, que tem um Uhum. casal que me procurou pro cara fazer o aumento peniano e a mulher dele que estava pagando. E eles foram na consulta e ela falou: "Quem vai pagar sou eu, porque ele pagou o meu silicone. Ah, Então eu quero legal. pagar o pau dele". Ótimo! Pô, legal esse casal, que maravilha ela ter essa cabeça aberta e ela tá lá com ele. E ela fala: "Eu nunca reclamei, pra mim tá ótimo". Mas é dele, ele Uhum. queria, ele quer aquilo. Deixa, pô, eu não boto minha boca, eu não faço meu botox, eu não boto meu peito, deixa Sim. ele botar o pau dele. Não, maravilhoso. Mas olha, eu vou entrar numa pauta agora, que é o seguinte: todos os episódios aqui do podcast, a gente tem uma dinâmica que é a seguinte: a pergunta mais difícil na minha visão da especialidade. Então, eu separo uma pergunta que, pra mim, se eu fosse você, se eu tivesse a sua especialidade, pra mim seria uma pergunta difícil de eu me posicionar. E pode ser que seja difícil ou não pra você. Acredito que você vai levar de boa. Posso? Pode, vai. Queria que você me explicasse, não só sobre estética íntima, mas em toda a estética, todos os serviços que você oferece. Na estética, você como profissional tem um limite, assim, uma linha tênue. De um lado, você precisa ganhar mais dinheiro, você tem mais serviços, mais procedimentos ali para indicar. De outro, tem se é uma indicação real, se o paciente precisa, se ele realmente vai fazer. Qual é a linha tênue entre você colocar o limite entre fazer ou não e colocar o limite entre ganhar mais dinheiro ou não? Entendeu? Entendi, entendi. E para mim isso é fácil de responder, porque, o olhar tem que estar no paciente. E quando o olhar está no paciente, ele sente que você está lá preocupado com a saúde estética dele, o dinheiro é consequência. E às vezes o dinheiro não vem dele, mas vem da indicação dele. Ele traz mais gente para você. Então, eu sei que às vezes os profissionais eles ficam assim: "Cara, eu preciso fechar o mês, eu preciso fazer dinheiro". Chega uma paciente fazer full face, e aí você quer empurrar tudo para ela fazer. Às vezes você sabendo que ela não precisa. Pra mim, o melhor é você virar pra ela e falar: "Não precisa, eu prefiro perder essa venda, eu prefiro não fechar um mês no azul", como muito já me aconteceu lá atrás, mas eu ser honesto e cuidar da saúde estética do meu paciente, porque essa paciente tá comigo há 10 anos, essa paciente tá comigo há 12 anos, essa paciente não me larga. Então, quando a gente não tenta empurrar, quando ela sente que você tá lá preocupado com o que ela quer, com o que ela precisa, a dor dela, ela vê que não é sobre o dinheiro, é sobre o valor. E aí, às vezes, ela não queria fazer, porque tá sem grana, ela vira pra você e fala assim: "Eu vou dar um jeito". E mês que vem ela vem e faz a coisa toda. Então ela gosta, os pacientes gostam que a gente se preocupe com eles e não com o dinheiro. Então eu acho que as pessoas não têm que olhar. É importante você olhar para as contas do fim do mês, mas isso vem de forma natural quando você se preocupa com o seu paciente. Uhum. Então, assim, tá preocupado que não tá vendendo? Investe em marketing. Não empurra produto para o teu paciente, muda seu posicionamento, muda sua forma de falar, vê se você não tem como reduzir teu custo de clínica ou investir numa nova estratégia, talvez fazer uma mentoria para pegar um novo tipo de público, mas não tenta empurrar o teu problema financeiro para o teu paciente, Sim. porque o teu paciente está lá não é para te dar dinheiro, é para tratar a dor dele. E quando a gente tem esse olhar, ele mesmo traz o dinheiro, ele Uhum. traz as pessoas ao redor, e aí fica todo mundo junto e todo mundo cresce junto. Não, maravilhoso. Eu acho até que se você assistiu isso aqui até aqui, e você não concordou, volta e assiste de novo, né. Porque com certeza tem aquela galera que entra no ouvido e sai no outro, e vai continuar: "Ah, não, se o paciente tá querendo pagar, se ele tá podendo, deixa ele fazer", vai empurrando. É. E no final a gente encontra aquelas pessoas, como você falou, que estão deformadas, estão perdidas, né. E eu acredito que ter sido fácil responder essa pergunta, já mostra pra gente o teu diferencial, né, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria que você falasse assim pra gente, além disso tudo, desse ser humano que a gente tá conhecendo aqui, tem algum diferencial que você poderia contar pra gente, assim, hoje do seu trabalho, algo que você oferece,
talvez que você se arriscaria que outras pessoas não façam? Tem. É o meu curso de estética íntima. Esse curso de estética íntima é o único curso no mundo que aborda as técnicas penianas, vulvares e anais e tem prática em fresh frozen cadáver para o aluno primeiro fazendo as peças anatômicas reais, com ultrassom de imagem para poder ver o que está fazendo, aprender a reverter intercorrências antes de atender o paciente vivo ali na clínica com a gente. Então a gente foi fazer uma busca quando eu tive essa ideia de trazer as peças para o Brasil. Elas são importadas dos Estados Unidos, porque a gente não tem isso aqui. Então trazer essas peças e falar além do pênis, da vulva, é aquilo que a gente estava falando antes. Eu precisava saber qual era o meu diferencial. Uhum. Tá tendo muita gente falando então de estética íntima. O que que meu curso vai trazer? Por que que o profissional vai querer se formar comigo e não com o outro? Não é só porque o Gabriel é legal, tem um sorriso legal, é empático. Tem que ter algum diferencial ali na hora do conhecimento. E aí eu já pensei, bom, não vou falar só de pênis e vulva, vamos trazer a parte anal que ninguém tá falando. Eu adoro desbravar essas áreas que ninguém tá falando. Vamos trazer o anal também e vamos além. Vamos trazer as peças de cadáver para que os alunos consigam praticar nessas peças primeiro e terem mais segurança para poder atender o paciente. Então, eu me arrisco a dizer, pela última pesquisa que a gente fez, que é o único curso no mundo que tem cadáver fresco para técnicas penianas, vulvares e anais. E assim, fantástico. O que que você sente que na trajetória profissional desses alunos de fato muda assim de uma hora para outra, que resultados eles têm? E o que a gente vê também, que a gente sempre conversa com professores, que muitos têm aquele medo de gerar novos concorrentes. Isso já passou pela sua cabeça quando você começou a ensinar coisas tão diferentes assim? Nunca, sabia? Eu acho que, nunca passou, acho que pela criação que eu tive dos meus pais que são professores. Então eles sempre botaram isso na minha cabeça, de que eu não estou formando competidores, eu estou formando colegas. E eu tenho um grupo de amigas de harmonização facial que a gente é muito unido, a gente troca muito figurinha, a gente não tem essa coisa egóica, sabe? Uhum. De ficar se achando melhor do que o outro, porque a gente vê que tem público para todo mundo. E assim, eu posso te ensinar, Christian, a fazer exatamente como eu faço. Você nunca vai atender da mesma forma que eu atendo, porque é Uhum. muito além da técnica. Sim. É a experiência, é a empatia, é o cuidado, é a conversa. Então, não é porque eu formei um profissional que ele vai roubar meus pacientes. Meu paciente não vai me largar. E se ele me largar por causa. Por isso, cara, eu mereci, porque eu não tenho Sim. diferencial. Então, eu tenho muito aluno que é da minha região, minha clínica é em Jacarepaguá, na freguesia. Eu tenho alunos que estão no mesmo prédio que eu. A clínica está no mesmo prédio da minha. E eu troco figurinha. Ah, precisa de produto, o meu acabou, pega aqui o meu, depois tu me devolve. Tem público para todo mundo, porque o público daquela pessoa não é o meu público. Então, é parar de olhar para a grama do outro, Uhum. sabe? É você focar em você e descobrir qual é o nicho de mercado que você quer pegar, quem é o público que você quer pegar e ir atrás dele. Perfeito. Assim, por mim já acabava aqui, estava perfeito. Mas olha, a gente tá perto de acabar. E uma coisa que pra mim já é mais do que suficiente é ver que você tá sempre olhando pra pessoa, né? Seja ela paciente, público final, ou seja profissional que você tá ali transmitindo conhecimento. E eu acredito que seja por esse teu olhar tão cuidadoso que tenha surgido o teu projeto que a gente falou lá no início pra pessoas trans. Como que nasceu isso? Eh, que tipo de visões você teve para poder acolher essas pessoas que talvez vão ser subestimadas por muitos profissionais por não vão me trazer dinheiro? Como que você também continua tendo estratégia para esse tipo de pessoas que você precisa acolher, que você sente que não tem espaço? Como que você idealizou esse projeto? Uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu comecei a ganhar dinheiro na área da estética e me tornar referência na área da estética foi tentar devolver para a sociedade aquilo que eu sei que a sociedade me deu. E aí eu queria engatar em algum tipo de ajuda de projeto social, alguma coisa que eu pudesse contribuir também e que parte do lucro que eu tinha eu pudesse fazer algum bem para a sociedade. Mas eu não queria ser, como eu sou muito autêntico, eu não queria ser aquela pessoa que fala assim: "Ah, tem aqui um projeto social que eu pago todo mês. Ou eu dou Uhum. dinheiro aqui", e a pessoa nunca vai lá e nunca visita e não sabe nem onde é, sabe? Mas eu Uhum. faço caridade. Só para dizer que faz caridade, tá lá pagando. É importante ter essas pessoas também que financiam, mas não é o meu tipo, não é isso que ia acalentar meu coração. Eu queria de fato participar e ser relevante em alguma coisa de projeto social. Só que eu não sabia o quê, e eu não queria ser mais um. E por ser um homem bi, hoje tendo um relacionamento homoafetivo, eu queria devolver para minha comunidade, porque eu acho que faltava mais representatividade da gente na área de estética, que era uma Uhum. área muito dominada por mulheres e por pessoas hétero. Então eu precisava contribuir para a nossa comunidade, mas eu não fazia ideia de como.
E aí, no meu curso de harmonização facial, principalmente no preenchimento, uma das coisas que a gente fala bastante é para o profissional tomar cuidado com os pontos de iluminação faciais masculinos e femininos, porque são diferentes por causa dos hormônios. Os homens, por conta da testosterona, têm a parte óssea mais projetada, então a mandíbula é mais quadrada, o queixo é mais largo, a região do arco zigomático é mais projetada. Nas mulheres, por conta do estrogênio, é o coxim de gordura que projeta mais, então o queixo ele é mais redondinho, o malar, a bochechinha ela é mais projetada, o lábio é mais carnudo. E aí eu falava com os alunos assim, então vocês têm que tomar cuidado, porque se você faz a mandíbula quadrada numa mulher, ela fica masculina. E se você põe um lábio muito carnudo e um queixo bolinha num homem, ele vai ficar feminino. Você não vai transformar um rosto masculino em feminino, em feminino em masculino, a não ser que a pessoa peça. No momento que eu falei essa frase, Christian, me veio um estalo. Eita! Pessoas trans pedem. E elas hoje conseguem esse acesso? Elas hoje, muitas vezes não. Sim. E aí vão acabar fazendo as coisas em fundo de quintal, com óleo de motor de avião, com silicone industrial, sabe, com coisas que vão botar a vida delas em risco. Então, por que não a gente fazer uma masculinização facial, uma feminização facial, que é algo que eu domino, que é de fato da minha profissão, está dentro da minha área, e eu consigo ajudar pessoas que não têm condição de fazer esse tipo de transformação de face de forma gratuita. Principalmente porque hoje a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e que muitas pessoas trans elas precisam ser passáveis para poder não ser agredidas, não ser mortas, não serem expulsas dos lugares. Então eu queria contribuir de alguma forma e achei a melhor forma de fazer. E eu ainda queria dar um tapinha na cara da sociedade da estética, fazendo com que os alunos, que em sua grande maioria são mulheres héteras que não convivem com nenhuma pessoa trans, terem essa convivência. Então, de saberem abrir o olhar, de elas saberem serem acolhedoras, sabe, de elas entenderem sobre pronome, de perguntar como a pessoa quer ser chamada, de olhar e não confundir as coisas. Está vendo uma mulher ali, é uma mulher, para de chamar de ele. Tem tudo de mulher só porque você sabe que é uma mulher trans, que você vai ser preconceituosa. Então, Sim. a gente fazer esse público ter contato alguma vez na vida. E muitas delas, depois dos alunos me procuram, dizendo, Gabriel, hoje eu tenho alguns pacientes trans, eu só consigo atender graças a você, porque no teu curso a gente fez aquela harmonização e foi muito legal. E agora eu abro a minha clínica para esse público que eu entendo que é um público que também gasta, que se importa com isso, que precisa disso, mas não era acolhido em lugar nenhum. Então foi aí que veio a ideia. É maravilhoso, assim, eu passo por muitos lugares, né, a gente tem clientes que a gente vê o seguinte, a pessoa se coloca como uma pessoa não preconceituosa, ela se coloca aberta, mas ela também nunca se coloca disponível para atrair essa pessoa. E tem muita diferença entre você, tá, tô aqui esperando, se vier, veio, até porque você quer o dinheiro, então você também vai, do que você ir atrás da pessoa, né? E a gente sabe que as pessoas em situação de minoria, de fato, vão estar mais tendenciosas a ter menos acesso. Então é muito mais cômodo você ficar ali só esperando, você já sabe que provavelmente não vai vir. E acredito que seja maravilhoso você contar também pra gente como que de fato funciona. Uma pessoa que estiver assistindo a gente, como que ela pode participar do teu projeto. Ela pode, no meu Instagram mesmo, a gente tem o Instagram do projeto, Projeto Olhos da Alma, ou então no meu Instagram pessoal, só mandar um direct, falar que quer participar do projeto, que a minha equipe vai entrar em contato. Aí a gente pede para ela mandar um relato de por que que ela acha que ela é merecedora de estar na próxima vaga Uhum, do projeto, né? Então a gente lê muitas histórias das pessoas e a gente vê a melhor forma de ajudar essas pessoas também, porque eu tenho que pensar que eu estou fazendo isso, mas também dentro de um curso. sim. Então os alunos têm que poder praticar. Então não adianta também eu, às vezes, atender um paciente que só precisa fazer um preenchimento de olheira, ou que a paciente já está perfeita, não tem nada ali para fazer, ela só Uhum, quer fazer alguma coisa de harmonização. Então a gente tem que tomar um cuidado também com o tipo de paciente que vai pegar, porque eu quero que seja um paciente que precise, uhum, de fato, então tem uma história que a pessoa precisa e que o rosto seja harmonizável. uhum, Porque, por exemplo, a gente vê muito homem trans que tem o rosto bem mais gordinho para poder tirar o aspecto feminino que tinha e deixar um rosto mais masculinizado. Só que um rosto que tem muita gordura facial é muito difícil de harmonizar, porque uhum, para você preencher e projetar, você vai precisar de muito ml e a pessoa vai ficar cabeçuda. uhum. Então é todo um conjunto da obra que a gente tem que pensar. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Por isso que a gente hoje tem mais de 100 pessoas na fila de espera. A gente está tentando dar conta de todo mundo. Esse projeto social, a gente tem parceria com uma empresa aqui do Brasil que é a Mad Beauty, que é uma empresa de fios de PDO e preenchedores, uma empresa que eu sou speaker também. Eles que fornecem todos
os produtos para a gente fazer essa harmonização facial nos pacientes. Então é só me procurar via direct mesmo, ou o meu pessoal, ou então o do projeto. E só para eu falar uma coisa de pessoas trans que eu acho legal também, que eu não sei se você reparou, mas durante todo esse nosso bate-papo, eu não falei de harmonização feminina e masculina. É peniana e vulvar. Isso, inclusive, a gente tem esse cuidado no curso de estética íntima, porque a gente recebe mulheres com pênis, Sim. recebe homens com vulva para poder fazer a harmonização íntima. Então, se eu começar também a nichar, falar estética íntima masculina, feminina, e as pessoas trans? Onde é que ela vai entrar? Sabe? Como é que uma mulher trans que tem pênis, como é que ela vai se sentir ali confortável para Pertencente. procurar alguma coisa, pertencente? Então, até esse cuidado a gente tem que ter na hora de fazer o marketing, na hora de falar sobre os assuntos de estética, sabe? Tentar sempre pensar de uma forma que consiga acolher todo mundo. Acho legal você falar isso, eu até super incentivaria, compartilharia muito você falar mais sobre isso. A gente tem até aqui vários ginecologistas que trabalham com a gente, que já vieram aqui, e a gente sempre fala sobre isso também, né? Não só na estética, mas a saúde como um todo, ela precisa ser mais inclusiva, né? Então, nós, como os profissionais de marketing, precisamos nos aliar a vocês para mostrar a vocês também, quando não percebem sozinhos, que isso pode acontecer, que não é uma bobeira. Ah, só no mês específico vamos criar um conteúdo, botar um cartazinho lá. Então, acho que isso é muito importante. Você trouxe pra gente que você não queria somente estar apoiando um projeto paralelo e que você vê muitas histórias. Então, queria te convidar a contar também uma história que, dentre tantas que você deve ler, que te marcou muito e que você colocou em prática, que fez muita diferença assim na sua vida hoje. Nossa, eu até me arrepio. Teve uma que me marcou muito, a gente chamou essa paciente e marcou muito o curso e as alunas todas do curso. Foi uma paciente que veio com um relato de que ela é uma mulher trans que transicionou mais tarde, só que ela sabia se identificar como mulher trans desde o início da adolescência, e aí ela foi expulsa de casa, e aí teve que entrar na prostituição, e ela levou várias facadas, já foi quase morta várias vezes, e ela precisava, pelo amor de Deus, de uma ajuda para poder harmonizar a face, deixar mais feminina, para ela ser mais passável e diminuir a violência que ela tinha dia a dia. Nossa, eu chorei muito lendo esse relato. O Alan, meu gestor de marketing, também. Foi horrível, assim, a gente lê aquilo e vê que a pessoa passa por isso e a gente chamou ela para o curso. A gente sabia da história, os alunos não. Então ela deitou na maca para a gente poder, fizemos a avaliação para a gente poder começar, e aí ela tinha as cicatrizes no pescoço das facadas. E aí uma das alunas olhou e falou assim: "Ah, você fez lipo de papada? É cicatriz da lipo de papada?" Ela assim: "Não, é porque tentaram me matar mais de 10 vezes, foram as facadas que eu tomei." E aí o pessoal ficou assim assustado, e a gente fala, viu, gente, a importância da gente ter esse cuidado com o ser humano, Uhum. cuidado com as pessoas, porque a gente tá aqui pensando que é só estética. Aí você Sim. olha a cicatriz na papada e fala, ai, fez lipo. Olha a história da pessoa, sabe? Ela é um ser humano mesmo e tem uma história enorme. Então aquilo ali chocou muito os alunos, e eles com certeza saíram de lá mais modificados e mais abertos a atender o público trans também, depois desse relato, e ter mais cuidado na hora de conversar e de falar com eles. Então, acho que esse foi um caso que me marcou bastante nessa história. Incrível. E assim, eu penso que o teu trabalho, ele não é só para deixar as pessoas bonitas, né? Mas muitas das vezes é para que elas possam se sentir vivas e tenham o interesse de permanecer vivas. Então isso faz toda a diferença. Olha, eu amei nosso bate-papo. Temos duas coisas antes de finalizar. Uma, queria que a gente fizesse aí um bate-bola, algumas perguntas mais respostas curtas. Ok. E depois eu vou te convidar para você fazer uma mensagem para a câmera, combinado? Combinado. Então, podemos? Podemos, vai. Então vamos lá. Uma frase que você ouve todos os dias dos pacientes. Meu rosto tá derretendo. O tipo de profissional que você tem ranço. Um profissional que só aparece no Instagram. O que ninguém te contou antes de você começar. Que ia ser difícil, mas que dava pra chegar lá. Você já fez algum procedimento íntimo? Conta pra gente. Já, destravamento peniano e Cutox. Vou ter que voltar Maravilhoso, super nisso. indico. Autoestima em uma palavra. Elevada. Não, agora pausa aqui. Conta pra gente, então, antes da gente acabar. Como é que foi essa tua experiência com esse procedimento que você fez? Adorei, porque assim, eu sou uma pessoa que tem um tipo de pênis que a gente chama de grower, que é esse que tem muita força de retração. Então, eu emagreci bastante também, eu perdi 26 quilos e comecei a fazer bastante atividade física, musculação, e aí depois dos 30 a gente já não consegue fazer a coisa meio puro, meio sozinho, fui no endócrino e comecei a tomar algumas coisas para poder me ajudar no aumento de massa magra. Só que quando você começa a tomar coisas para aumento de massa magra, sua força muscular fica muito grande. Então, Uhum. minha retração peniana ficou maior ainda. E isso estava me incomodando. Então, fiz destravamento peniano, gostei muito.
E eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar também as coisas que eu faço nos pacientes Uhum. para saber o que que o paciente vai sentir e tudo. E eu, como homem bissexual homoafetivo, falei, vou experimentar aqui o Cutox para ver como é que é. Menino, que eu adorei. Realmente é maravilhoso, ajuda muito nos relacionamentos, ajuda muito também na nossa saúde sexual, é muito legal, dá mais liberdade para a gente experimentar o que a gente quiser, muita coisa, então é uma coisa que eu indico bastante. Adorei. Olha, pra gente poder fechar, quero te convidar a olhar lá pra sua câmera, essa daqui, e eu quero que você uma cápsula do tempo. Quero que você mande uma mensagem pro Gabriel lá do início. O que que você diria pra ele? E também, o que você falaria de algo que você já passou e que hoje você não gostaria que ninguém, nenhum outro profissional passasse algo que você já tenha passado? Então, o recado que eu daria para o Gabriel lá, que começou lá do início, é: seja você mesmo, seja autêntico, acredita no seu taco, porque as pessoas vão te julgar de qualquer maneira, mas se você for você de forma real, você vai conseguir se conectar com muito mais gente do que ter o preconceito das outras. E qual era a segunda? Algo que você já passou que você não quer que ninguém passe. Quando vocês estiverem abrindo a clínica de vocês, contratem um auxílio jurídico, porque muitas vezes a gente tem problemas porque a gente não conhece dessa área e a gente não se respalda. Então a gente fica muito com medo do que pode acontecer, do que o paciente pode reclamar e às vezes está tudo dentro do esperado, só que por a gente não ter um respaldo jurídico, a gente acaba tendo que abrir as pernas e acaba tendo que se colocar numa posição que não deveria se colocar por conta disso. Então, tá abrindo a clínica, além de ter um bom planejamento financeiro estratégico, tem uma ótima assessoria jurídica. Perfeito. Gabriel, adorei Muito ter você obrigado, meu aqui, de querido. verdade. Amei sua história. É muito importante a gente receber pessoas como você que, de fato, são bem-sucedidas, ainda têm metas, ainda têm lugares a alcançar, mas que já passaram por muitos outros lugares que podem motivar outras pessoas. Então, aqui nós temos um público diverso, como nós recebemos profissionais de saúde, temos o público final dos pacientes, de todo mundo que já passou por aqui, mas também temos vários profissionais de saúde que estão começando, pessoas que estão em momentos de dificuldade, pessoas que pensam em desistir, que pensam em migrar de área. Então, ter pessoas como você, por isso eu te agradeço de estar aqui abrindo também a sua intimidade, a sua pessoalidade. Então, muito obrigado por você ter topado o convite. E, para quem tem dúvidas, já manda aqui nos comentários. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas vou deixar também suas redes sociais aqui para a gente poder compartilhar e precisar todo mundo te ouvir, né? Sim, quem não me conhece ainda está me conhecendo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês também me sigam lá nas redes sociais, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o meu trabalho, minha história, minha trajetória. Eu espero que, para quem precisar de ajuda, eu estou aqui e posso ajudar. Perfeito. Muito Nos obrigado. vemos mais vezes, Nos hein? vemos mais vezes. Até a próxima, pessoal.